Muito bem, queridos amigos da Estação Canoa Cultural, eu sou Adriano Comendador. Domingo tem o nosso programa Almoço na Canoa, a partir das 13h30, na Estação Canoa Cultural Multiplataforma. Na oportunidade, a gente vai conversar sobre o tema que fala sobre: será que Jesus realmente passou aqui na Terra? Bem, uma explicação para essa resposta, ela não tem uma explicação única. Se nós formos observar o lado histórico, o que diz a história, e a gente for pegar os conceitos históricos, a história em si, ela se divide em duas etapas. O que é pré-história, que é tudo aquilo que existiu antes da história, e a história em si, que é os acontecimentos a partir da escrita. E se nós formos observar na trajetória de Jesus aqui na Terra, muitos relatos elas se dão por conta do que diz a Bíblia, os escritos sagrados. De fato, a arqueologia, ela não tem uma assinatura de algo assim que possa ter dito assim: foi assinado por Jesus. Porque muito do que Jesus pregava foi numa região que foi considerada uma região periférica do Império Romano. E, no entanto, se nós formos observar, arqueólogos que trabalham na perspectiva bíblica, eles evidenciam situações concretas que comprovam que Jesus passou aqui pela terra, que habitou entre nós, que viveu como nós, que manifestou a palavra de Deus a partir dos 30 anos, de acordo com muita gente que estuda teologia. Claro que quando a gente envereda para o lado da teologia, existem diversas correntes. E o objetivo do nosso programa não é convencer e nem confrontar com nenhuma manifestação religiosa. Mas o objetivo do nosso programa em si é fazer um parâmetro entre o que diz a Bíblia, o que consta na Bíblia, que fala, que evidencia e que não nega que Jesus passou aqui pela terra, que habitou, que fez milagres, toda aquela narrativa que a gente já conhece, e o que diz os fatos históricos. Então, se nós formos observar pelo lado da arqueologia, nós não vamos encontrar nenhum objeto, até então, nenhum objeto que possa ser, entre aspas, assinado, utilizado por Jesus. Mas, um campo da arqueologia chamado arqueologia bíblica, esse sim nos traz algumas evidências que sugerem, ou até melhor, que nos apontam concretamente que Jesus, de fato, ele esteve aqui conosco, e então teve a sua vida humana aqui na Terra. Vamos ver então alguns pontos em que é bem legal da gente aprender sobre esse momento entre história e teologia, um complementando o outro. Bem, como nós falamos, veja bem, a arqueologia bíblica, ela fez algumas descobertas que corroboram com a ideia de que Jesus, de fato, esteve aqui entre nós. Vejamos só uma coisa. Primeira prova, de acordo com a arqueologia, é que foi encontrado uma inscrição assinada por Pôncio Pilatos. Olha aí, a Pedra de Pilatos. Assim foi chamado, então, essa descoberta que foi
aconteceu em 1961, em Cesareia Marítima. E olha só, né? Foi uma placa de calcário que foi encontrada com o nome Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos foi prefeito da Judéia, né? A mesma pessoa que, de acordo com os evangelhos, condenou Jesus. Então, olha só, né? A história, a arqueologia demonstrando que personagens bíblicos, né, estão, né, sendo encontradas evidências da existência dessas pessoas. Agora, por que a história em si, ela até então ficou, né, de lado e não acompanhou os estudos teológicos? Se a gente for observar, Jesus ele vivia na área periférica do Império Romano, né? E muitos historiadores dizem que o fato dele não falar grandes línguas, o fato dele ter pobre, de não ter tido nenhuma estatueta, de não ter tido nada assim construído, propriamente dito, que fizesse menção aos seus atos proféticos, a não ser os relatos dos livros, né, dos livros sagrados. Então, tudo isso contribui para que esse pensamento de não reconhecer Jesus como o Filho de Deus, né? Mas a história, os arqueólogos já estão aí, não é, descobrindo evidências concretas da passagem de Jesus. A primeira nós falamos aqui para vocês há pouco, a inscrição de Pôncio Pilatos, não é? A pedra de calcário, a famosa pedra de calcário com o nome de Pôncio Pilatos, não é? Veja só, a segunda evidência que comprova que Jesus passou por aqui, evidência concreta, viu? É o ossuário de Caifás. É um outro personagem que também a gente, nesse período, a gente ouve falar, né? Quem condenou Jesus à morte? Pôncio Pilatos. Opa, foi encontrado arqueologicamente uma pedra, uma placa de calcário com o nome de Pôncio Pilatos. Então, opa, já temos uma evidência, não é? Uma evidência concreta. Depois, veja bem, no ano de 1990, arqueólogos encontraram o ossuário de Caifás. E aí, se nós formos reparar, quem era Caifás? Caifás foi um sumo sacerdote que presidiu, não é, o julgamento de Jesus. Então, olha só como a história não descobre nenhum artefato ligado diretamente a Jesus, mas há personagens históricos que o condenam à morte, que participam do seu julgamento, não é? Então, veja, que é uma terceira evidência que Jesus passou por aqui, histórica, não é? Sem olhar o lado da Bíblia, sem olhar o lado teológico, sem olhar as versões das igrejas. E a gente não está discutindo versões de igreja e nem quer entrar em contato nem em confronto com igreja nenhuma, né? O que nós estamos colocando no nosso programa são as evidências que comprovam que Jesus passou por aqui, não é? Olha só, foi encontrado o ossuário de Tiago. Parente, Tiago, né? Segundo a história, Tiago foi filho de José, alguns dizem até irmão de Jesus, né? Embora muitos contestem, né, essa versão, né? Alguns dizem até
que é uma versão tendenciosa, que não é tão autêntica, mas o fato é que os estudos, então, que foram feitos, arqueológicos, na área onde a história de Jesus verdadeiramente aconteceu, foi encontrado, né, 2 ossuários que comprovam a passagem de Jesus. O primeiro que nós falamos é o de Caifás, no ano de 1990. E logo na sequência, se a gente prestar bem atenção, né, o ossuário de Tiago, ele foi encontrado também nesse mesmo período, né? Olha aí, colaborando, confirmando aquilo que as Escrituras elas colocam sobre a vinda de Jesus, né, aqui no nosso planeta. Então, coincidência ou não, nós temos aí então 3 objetos concretos da passagem de Jesus, né? A confirmação que Pôncio Pilatos existiu, né? Isso aí é um fato que é inegável, inclusive. Muitos outros líderes de outras religiões já confirmaram que é verdadeiro essa placa, né, que foi encontrado em 1961. Né? Depois, na década de 90, o ossuário de Caifás, aquele que participa do julgamento de Jesus, foi encontrado o ossuário de Tiago. Né? Tiago foi um dos discípulos que acompanhou Jesus e toda a sua trajetória aqui na Terra. Então, como duvidar de uma presença tão fantástica que trouxe para nós a possibilidade da salvação? Não é? E agora, com comprovações científicas. Não mais dizer que Jesus foi um mito da criação, como diziam historiadores antigos e que negaram a existência da passagem de Cristo aqui. Mas olha, se a gente quiser buscar outras provas, né, a gente vai encontrar, por exemplo, na sinagoga de Magdala, a descoberta de uma ruína. Olha aí, parente. Uma ruína que remonta ao século I. Sabe o que acontece ali? Naquela área ali, né? Naquela área, era a cidade natal de Maria Madalena, né? Conforme, né, Jesus confirma, né, na leitura da palavra. Veja bem, aquela área foi onde, né, foi ensinado, então, Jesus passou ensinando o Evangelho, né, porque aquela área pertencia ali à Galileia. Então veja só, né, foi encontrada uma sinagoga do período do século I, porque Jesus veio no século I. Então, olha só as evidências apontando concretamente, confirmando aquilo que as igrejas, os movimentos cristãos, há muitos anos vêm colocando a história de Jesus como uma história verdadeira, não é uma ficção, não é uma suposição de criação, como muitos aí afirmam até, né? E olha aí, mais uma evidência, parente, para você refletir. Você já ouviu falar na piscina de Siloé? Olha, piscina de Siloé e o tanque de Betesda. Você nunca ouviu falar nesse lugar, não? Nesse local foi feitas escavações, que são locais em Jerusalém, que revelam que essas piscinas, essas 2 piscinas aí, que inclusive são citadas nos evangelhos, eram locais considerados locais em que Jesus realizou milagres. E elas foram
encontradas em escavações arqueológicas. Olha aí, mais uma prova da existência divina, não é? E olha, Sérgio Sacani, que é um dos grandes astrônomos que tem no Brasil, diga-se de passagem, tem muitos seguidores, né? Mas ele é um camarada que ele é ateu, ele já declarou, inclusive, no programa dele, né? No programa que ele não acredita nem em Deus, nem em Cristo, e que ele acredita no acaso. Inclusive, quando perguntaram dele se nós estávamos sozinhos no mundo, no universo, né, em meio a tantos universos, tantas estrelas, tantos países, tanto de tudo, ele disse, olha, se nós formos olhar para o universo, a Terra ela é o único que tem vida, assim como nós vivemos, como nós conhecemos, como nós somos, porque é fruto de um acaso. De certa maneira, se nós formos observar, a história colocou Jesus como um acaso, como alguém fantasioso, alguém mentiroso, alguém que queria aparecer na Galileia, alguém que estava revoltado contra o Império Romano, alguém que queria assumir o poder sem ter aquele poder humano, pelo menos, entre aspas, que diziam os imperadores romanos. Alguém que queria dar o golpe. Mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, a própria palavra diz, né, que o meu reino não é daqui. Muitas vezes, Jesus colocou em suas pregações essa palavra, o meu reino não é daqui. O que Jesus queria fazer era trazer a humanidade de volta para o humano se tornar humano novamente. Não é? Mas olha, nós falamos até aqui no nosso programa Almoço na Canoa, que inclusive daqui a pouco vai estar no YouTube, as fontes arqueológicas materiais que nós encontramos a respeito da vinda de Cristo. Mas nós temos fontes, outras fontes chamadas de fontes históricas extrabíblicas, que são aquelas que foram encontradas, mas que não fazem menção diretamente a personagens da Bíblia. Porque, olha, nós falamos agora há pouco, né? A pedra falando sobre Pôncio Pilatos, sobre Caifás, o ossuário, né, que foi encontrado, o ossuário de Caifás, foi encontrado também, o ossuário de Tiago, que são pessoas que são mencionadas na Bíblia, né? As duas piscinas, né, que fazem menção, então, aonde Jesus realiza os milagres, pelo menos, né, grande parte dos teólogos colocam que Jesus realizou alguns milagres na área onde ficava, então, essa piscina de Siloé e a outra que é o tanque de Betesda. Mas olha, vamos procurar outras evidências. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, evidências, né, que falam sobre que o historiador chamado Flávio Josefo, ele disse o seguinte, né, ele é um historiador judeu que ele menciona que Jesus, como um homem sábio que realizava feitos surpreendentes, e foi executado por Pilatos. Repara que essa narrativa, ela é do 93, ano 93, depois de Cristo. Outros estudos que vêm, né, logo após
a passagem de Cristo, que datam de 116 anos depois de Cristo, inclusive, né, que também está presente na história dos romanos, registra que Cristo, né, a execução de Cristo foi comandada por Pôncio Pilatos durante o reino de Tibério. E olha, documentos apontam essa narrativa, né? São fontes escritas, porque são fontes, né, que têm documentos narrando essa situação. Veja só, em resumo, a gente pode então destacar outras situações que confirmam ainda mais que Cristo esteve na Terra. Claro que acreditar ou não é um ato de fé, né? E a grande maioria das pessoas, elas só acreditam mais por conta do ato de fé do que por estudos históricos e científicos, né? Até porque os estudos, eles têm as suas correntes. E muitas brigas acontecem entre um historiador e outro, entre uma corrente e outra, entre uma hipótese e outra. Mas os fatos é que cada vez mais a história ela está se aproximando do pensamento teológico, né? A cada ano que passa, os estudos arqueológicos eles vão chegando muito próximo um do outro, né? Olha só, sabe a evidência da crucificação? Né? Foi encontrado um ossuário em 1968, onde os arqueólogos encontraram esse ossuário, nesse ossuário, um calcanhar atravessado por um prego de ferro. Não se sabe quem era que teve os pés ali, o calcanhar, atravessado por um prego de ferro. Mas isso comprova que os romanos crucificavam os condenados, levavam à morte através da crucificação, assim como aconteceu com Jesus. Da mesma maneira que a gente aprende, inclusive, né, nos vídeos que a gente vê aí no YouTube, nos filmes que retratam a história de Jesus, né? Então veja, esses estudos feitos com carbono 14 identificaram que essa peça, esse calcanhar, essa parte humana data do século I, mesmo período em que Jesus esteve aqui, né? E olha, foi executado nos mesmos moldes de Jesus. Não é coincidência, não é, parente? Se a gente começar a pegar o que diz a palavra e os fatos históricos, vem, né, confirmar a história que diz as Escrituras Sagradas, né? Então veja só, tem uma execução no século I, alguém desconhecido, alguém pobre, alguém que não era do império nem da elite, nos mesmos moldes que Jesus foi crucificado. É mais uma evidência de que a palavra, a Bíblia, ela traz, né, uma história verdadeira do sofrimento que Jesus passa por aqui para nos salvar. Mas olha, quer mais uma? Você já ouviu falar no barco da Galileia? O barco de Jesus. Parente,
um barco de pesca do século I, datado entre 50 anos antes de Cristo, foi encontrado no mar da Galileia. E olha, vou te falar um negócio, viu? Naquela época, a tecnologia da pesca não era uma grande tecnologia, não era uma embarcação como essa que a gente tem aqui, que afunda e que passa vários e vários anos, séculos, e elas vão sobrevivendo. Uma embarcação do século I encontrada. E ela foi encontrada agora, recente, nos tempos atuais, parente. É só um milagre para a gente perceber como Deus ele é perfeito e preserva as provas, não é? Você já imaginou, olha, mais de 2.000 anos esse barco? Nós estamos em 2026, 2026 anos. Essa embarcação preservada. Só pode ser uma preservação divina, né? Para durar tanto tempo, né? Mas não é uma conversa, é uma evidência, né? Então veja, e para a gente trazer uma última evidência, mais do que comprovatória da manifestação da palavra e da confirmação que Jesus esteve aqui, eu vou te trazer mais uma. Você já ouviu falar no contexto de Nazaré? Sabe o que é o contexto de Nazaré, parente? Escavações feitas na cidade de Nazaré revelaram, veja bem, habitações que foram feitas com materiais da época do século I. E mais, muitos historiadores dizem até que esse material, esse primeiro material, essa descoberta, né, muito provavelmente poderia ser a vila de pescadores. Né? Então, não é difícil da gente imaginar que tudo isso, todo esse material, ele demonstra que, né, de fato, verdadeiramente, Jesus ele esteve aqui, né? Esteve aqui para nos salvar do pecado, para nos salvar da morte, para nos dar uma vida nova, para nos dar, então, uma oportunidade de continuar vivendo aqui na Terra. Parentes, se perguntarem de mim, particularmente, se eu acredito que Jesus esteve aqui, olha, eu já acreditava antes das descobertas históricas. Mas agora, com todo esse bloco de descobertas, e que a maioria dos historiadores não contestam, e nem negam, e nem dizem assim, são provas duvidosas. Não, pelo contrário. Mais de 50% dos historiadores do mundo confirmam que são provas autênticas e verdadeiras. Que, acima de tudo, parente, acima de tudo, comprovam que Jesus verdadeiramente esteve aqui conosco. Então, nesse ponto, eu concordo plenamente com os historiadores. Né? Jesus, de fato, ele esteve aqui. Mas, parente, se você não acredita, também é um livre-arbítrio seu não acreditar. Né? Até porque
O nosso programa ele não tem o objetivo de convencer ninguém e nem contradizer ninguém. O Almoço na Canoa ele tem o objetivo de ser um programa reflexivo, programa que traz o lado histórico, né, o que diz os estudos, e trazer essa reflexão, né? Então, para encerrar o nosso programa Almoço na Canoa de hoje, fica aí então, né, já que é domingo de Páscoa, fica aí essa reflexão. Jesus esteve ou não esteve aqui? Se você acredita que ele esteve, o que de fato a palavra modificou na sua vida? Ou poderá modificar, né? Mas olha, não responda para o nosso programa não. Responda para o seu coração, para você. Responda para a sua família. Responda, parente, para a nossa sociedade que precisa de pessoas humanas. Tá certo? Forte abraço e olha, o programa Almoço na Canoa vai continuando com outras entrevistas e não sai daí porque, olha, muita programação no Almoço na Canoa até às 17 horas. Parentezinho, um abraço do Didier Adriano Comendador. No próximo domingo a gente vem contando para vocês, sabe o quê? Quem foi responsável por transformar Manaus na Paris dos Trópicos. Esse vai ser o nosso próximo assunto no segundo domingo do mês de abril de 2026. Um abraço de Adriano Comendador e o Almoço na Canoa segue com outras entrevistas até às 17 horas.